Boa noite a todos e a todas. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas à Casa de Cultura do Parque, o espaço plural do diálogo contemporâneo. Vamos dar prosseguimento ao nosso projeto Mirante da Casa, a prosa que descortina horizontes, que hoje recebe aqui Luiz Antônio Simas. Para quem não conhece, a Casa de Cultura do Parque é um espaço cultural que oferece oficinas educativas, oficinas artísticas, exposições, cineclube, encontros literários, musicais, enfim, enquanto isso tudo está acontecendo com a gente, infelizmente, dessa pandemia, o confinamento, nós estamos dando prosseguimento a uma programação remota e muito em breve, assim esperamos, a Casa do Parque vai estar aí com as suas atividades presenciais. Eu gostaria de convidá-los e convidá-las, a todos e a todas, para entrarem lá no nosso canal do YouTube, entrarem nas nossas páginas do Facebook e também do Instagram e viralizarem a nossa ideia, tá? Deixa eu ver se o Simas já está aqui presente. Aguardando. Habitada por gente simples e tão pobre, que só tem o sol que a todos cobre, como podes, mangueira, cantar? Pois então saiba que não desejamos mais nada, à noite a lua prateada, silenciosa, ouve as nossas canções. Tem lá no alto um cruzeiro, onde fazemos nossas orações, e temos orgulho de ser os primeiros campeões. Abrimos essa noite de sexta-feira com um trecho de uma canção do Cartola e hoje temos como convidado aqui especial, ele é professor, historiador, pesquisador, que mais? Compositor, autor de mais de 20 livros, mais ou menos 20 livros, salvo engano, e venceu o prêmio de livro não ficção, Dicionário da História Social do Samba, junto com o Ney Lopes, professor Luiz Antônio Simas. Seja muito bem-vindo, obrigado. Obrigado pelo convite, gente. Está dando para ouvir direitinho, não? Tá bacana? Tá bacana, tá bacana. Tá dando para ouvir. Simbora? Vambora, vambora. Estamos nós aí. Saúde para todo mundo. Eu agradeço a Casa de Cultura do Parque pelo convite, para que a gente possa debater, para que a gente possa conversar. E vamos lá, vamos bater um papo bacana. Agradeço aí o convite de vocês. Bora lá. Nós que agradecemos. Espero que muito em breve você possa estar aqui conosco presencialmente. Olha só. Eu falei um pouco aí das tuas atividades e tal, e tem uma frase de um livrinho pequenininho do Cícero, que ele fala o seguinte: a amizade é simplesmente a amável concordância em todas as questões da vida. Eu sei que essas pessoas que eu vou falar, por inúmeros motivos, você também são teus parceiros, são teus amigos, e de algum modo também os teus mestres aí, né? Eu queria que você falasse um pouco da importância do Joel Rufino dos Santos, do Muniz Sodré e do Ney Lopes para a cultura brasileira. Fundamental. Isso aí é crucial, né? Porque eu sou um cara que gosto muito de trabalhar com parceria. Eu tenho alguns livros em parceria, outros livros sozinho, mas ao mesmo tempo eu sou um cara que gosto de referenciar, né? A turma que me levou até aqui, né? Então, o Muniz Sodré, por exemplo, eu tive com ele recentemente, ele agora passou por um momento muito complicado, pegou essa Covid aí, mas está recuperado. O Muniz talvez seja hoje, eu tenho essa percepção, né? O grande pensador brasileiro. O Muniz, então, é um cara que está na linha de ponta. O Muniz antecipou muitas questões que a gente está debatendo hoje, né? A questão da encruzilhada, a questão do corpo, né? Hoje fala-se muito da importância de Exu como uma referência até da teoria do conhecimento, mas essa é uma questão que o Muniz está falando lá atrás, então não tem nenhuma novidade, que o Muniz está falando esse troço há muito tempo, né? O Ney é meu parceiro, então eu sou suspeito, o Ney é meu mestre, é meu mais velho, e é um cara que me chama com uma generosidade imensa para escrever com ele, né?
O Ney é um cara tão generoso, rapaz, Ney Lopes, e o Ney Lopes tem fama, às vezes, de ser meio retraído, a turma fica meio assim, mas eu conheci o Ney numa circunstância muito especial, porque eu fui convidado e eu era o caçula para viajar com uma turma boa. Foi Joel Rufino que me convidou, daqui a pouco eu falo do Joel, mas para dar um curso sobre samba, futebol e educação. E eu era um caçula, pô, imagina, viajar com o Ney Lopes, enfim. E nós acabamos nos entrosando bem, né? Eu e Ney acabamos tendo uma relação muito forte, muito fecunda. A gente fez uma amizade bacana. E tanto que o Ney, quando escreveu um livro Sambeabá, o samba que não se aprende na escola, ele me convidou para fazer a orelha do livro. E eu achei isso muito engraçado, porque eu não tinha escrito nada, não tinha publicado nada, ninguém me conhecia, não fazia a menor ideia de quem eu era, e o Ney me convidou para fazer aquela orelha, né? Foi um negócio interessante. E depois nós trabalhamos muito tempo juntos no Dicionário da História Social do Samba. O Ney, evidentemente, como uma referência, o meu mais velho. Nós temos um outro livro nosso pronto, que é um livro chamado Filosofias Africanas, uma introdução. Esse livro deve ser lançado aí nos próximos meses, mas o Ney é uma referência, o Ney é um intelectual completo. E o Joel, pô, o Joel é o meu mestre. O Joel Rufino dos Santos, para quem não sabe, é um grande intelectual, uma figura de proa, né, do pensamento brasileiro, uma figura legendária no movimento negro. Enfim, Joel é uma referência, mas o Joel foi o cara que me botou onde eu estou, porque eu tinha defendido um mestrado sobre o governo do Floriano Peixoto, pô, na República Velha, na Primeira República. Florianismo. E o Joel me conhecia, e o Joel sabia que eu era neto de uma mãe de santo, que meu tio foi presidente de escola de samba, então eu conhecia muita coisa ligada a isso, e o Joel praticamente, né, me obrigou a estudar esse tipo de coisa. Eu conheci o Joel através de uma figura que foi muito importante na minha vida, chamada Anita Mantuano, infelizmente já falecida, mas que foi crucial. Ela me apresenta ao Joel, e a partir disso eu fui embora, com o Joel me guiando aí, né? Então eu devo muito à Anita, devo muito ao Joel, os dois já falecidos, os caminhos em que eu estou hoje. E eu acho que é muito importante que a gente reconheça isso, né? A gente não cria do nada, a gente está dentro de um processo de trocas, de intercâmbios. Então, o Joel Rufino foi meu mestre, e eu sempre faço questão de falar disso. Joel era um cara que indicava caminho, Joel é um cara que dizia, olha, vai por aqui, não vai por ali. Mas, ao mesmo tempo em que o Joel dava raiz, Joel era um cara que sabia dar raiz, ele dava asa também, né? A raiz está aqui, agora voa e vai para onde você quiser. Então, eu tenho uma saudade imensa do Joel. A gente estava trabalhando num projeto juntos quando ele morreu, né? Então, é uma referência. Aí você falou de uma espécie de santíssima trindade para mim, né? O Ney, o Muniz e o Joel. São fundamentais. Então, é bom a gente falar desse troço, porque às vezes a gente fala, aí eu vejo... Hoje eu estou vendo muito debate, por exemplo, sobre a questão de Exu, né? Um debate de ponta, mas é um debate... O Muniz é um ponta de lança desse processo. O Muniz é um cara que escreve o Pensar na Go, né? A Cidade e o Terreiro. Então, tem muitas questões hoje que a gente está debatendo com muito ardor, que o Muniz ele lançou essas pedras há 20, 30 anos, né? Estão aí, como o próprio Joel e o Ney, que é um intelectual fabuloso. É isso aí, acho que é por aí. Maravilha. Olha só, eu tenho, enfim, para quem está nos acompanhando agora e aí não viu as outras lives que nós fizemos, elas não são um fim em si mesmo, né? Elas são um meio para o educativo, de modo que essa conversa nossa aqui, ela não é uma conversa sobre livros, sobre filmes, sobre canções, ela é uma conversa entre canções, entre livros, entre filmes, e essas referências que a gente vai conversando aqui, assim que nós encerrarmos esse ciclo, nós estamos encerrando esse primeiro ciclo hoje com você, Simas, aí eu vou colocar no nosso canal do YouTube e posteriormente na nossa página na internet as referências bibliográficas, né? Disso, links para filmes, links para textos, para que as pessoas possam mergulhar um pouco mais nesse nosso bate-papo aí. Então, vou me permitir aqui pegar um primeiro livro que eu tenho aqui em mãos. Eu tenho o Grande Sertão Veredas, né? Do João Guimarães Rosa.
aqui. Enfim, e eu queria pegar um trecho que está aqui na página 16, que vai dizer mais ou menos o seguinte: o que mais penso, testo e explico, todo mundo é louco. O senhor, eu, nós, as pessoas todas. Por isso é que se carece principalmente de religião, para se desendoidecer, desdoidar. Reza que é sara loucura, no geral. Isso que é salvação da alma. Muita religião, seu moço. Eu cá não perco a ocasião de religião. Aproveito todas. Bebo água de todo o rio. Rezo cristão, católico, embrenho acerto. Tudo me aquieta, me suspende. Qualquer sombrinha me refresca. Simas, você ritualiza a vida e você exercita a encantaria. Eu queria ouvir você falar um pouco sobre a hermenêutica da macumba, isto é, da potência dos saberes da encantaria e do significado muitas vezes pejorativo que a macumba tem na nossa vida social. Macumba, aforismo e epistemologia das macumbas são termos muito comuns nos seus livros. Sim, a macumba é fundamental. Eu costumo me definir como um macumbeiro. E esse texto do Grande Sertão é um texto marcante, porque em algumas ocasiões já me perguntaram qual é a minha religião, eu falo todas, né? Qualquer uma, tá bom, não tem problema nenhum. Isso é um troço interessante, né? Porque o que acontece? Eu nasci num terreiro, e aí eu tenho que falar um pouco da minha história. A minha avó era uma Ialorixá, uma mãe de santo, alagoana, mas iniciada em Pernambuco, e ela vem para o Rio de Janeiro, e em 1963 ela cria uma casa, um terreiro, que foi muito importante na Baixada Fluminense, e que era um terreiro que batia para o Xangô do Recife, como a gente costuma dizer. Acontece que a minha mãe, carnal, filha da minha avó, minha mãe, que provavelmente vai estar assistindo, porque ela vê tudo que eu faço, então é bom porque a minha mãe me impede de mentir, porque se eu mentir, a minha mãe depois fala, pô, não, isso aí não. Mas a minha mãe, ela foi iniciada na encantaria, porque a vida religiosa da minha mãe se encaminhou para a encantaria. Ela foi iniciada por Santo Crioulo, uma figura muito importante da encantaria paraense no Rio de Janeiro, e eu nasci num terreiro, na verdade eu nasci num terreiro, e nasci num terreiro que era muito cruzado, porque você tinha o culto aos orixás, ao mesmo tempo você batia para os caboclos, para os encantados do Brasil, então tinha de tudo, né? Então, essa ideia do cruzo, essa ideia do entrecruzamento, que é uma ideia que eu trabalho muito, trabalho em alguns dos meus textos, trabalho em coisas que eu tenho com o meu queridíssimo parceiro Luiz Rufino, a gente fala muito dessa questão do cruzo, né? E quando eu escrevi um livro em 2012, chamado Pedrinhas Miudinhas, que é um livro muito importante na minha trajetória, né? Esse livro partiu de um cruzo que eu fiz entre Walter Benjamin e o Caboclo da Pedra Preta. Da Pedra Preta. Porque o Benjamin falava da necessidade de escovar a história a contrapelo. E eu, na faculdade de História, na graduação ainda, eu, quando li as teses sobre a história do Benjamin, com aquela coisa do contrapelo, né, de uma outra história, eu desconfiava que eu já tinha escutado falar daquele troço. E aí, um dia, eu lembrei, pô, é o ponto de Seu Pedra Preta, em que ele canta, inclusive, para ele e para o Caboclo da Laje. E é o ponto que fala, né? Pedrinha miudinha de Luanda e Lajeiro, tão grande de Luanda e três pedras lá na minha aldeia, uma é maior, outra é menor, a mais pequena é a que me alumeia, a miudinha é a que me alumeia. Eu falei, porra, isso é a história contrapelo do Benjamin. O Benjamin e o Caboclo da Laje se encontraram numa encruzilhada do mundo para pensar, né? E aí eu comecei a trabalhar com uma ideia de pensar a cidade a partir do conceito de terreiro, um texto chamado A Cidade é Terreiro. Depois isso foi mais desenvolvido no Fogo no Mato, quando eu escrevi com o Rufino, né? E eu comecei a pensar a necessidade da gente perceber o manancial que existe nas sabenças encantadas. E eu entrei numa onda de disputar a palavra macumba, porque existe um equívoco muito grande que se comete em relação à macumba, porque as pessoas, aquelas que acham a palavra interessante, dizem que macumba é um reco-reco, é um instrumento. Pode até ser,
porque de cumba no quimbundo é som. Então tem um reco-reco que é chamado de macumba. Mas a etimologia da macumba, eu estou convencido disso, ela vem do quicongo, cumba. O cumba é o grande feiticeiro, mas feiticeiro no sentido do encantador do mundo pela palavra. E no quicongo, que eu estudei um pouquinho, conheço um pouquinho de quicongo, de quimbundo, o ma, ele forma o plural. Então, o prefixo ma é o plural. Macumba seria uma grande reunião dos poetas da palavra, dos feiticeiros, né? Então, a macumba é esse território encantado da palavra que alegra e enfeitiça o mundo. E aí eu comecei a tentar trabalhar com a cultura de terreiro. Por quê? Como eu trabalho muito com samba, como eu trabalho muito com cultura de rua, eu sempre tive uma implicância, né, de perceber que, às vezes, as pessoas trabalham o samba, trabalham as religiosidades, as festas, como se elas fossem um laboratório de experiências e você precisasse de um laboratório conceitual, eurocentrado, para pensar essas experiências. A briga que eu compro é dizer que nós temos saberes capazes de gerar produção de conceito da mais alta elaboração, complexidade, sofisticação, para pensar essas culturas. Então, quando eu estou falando de samba, eu estou trabalhando samba a partir da ideia da cultura de síncope, a partir da ideia do cruzo, a partir de uma ideia de corporeidade que vem do terreiro, a partir da ideia de terreirização do mundo. Então, o desafio que eu tenho, né, é entender essas culturas não como laboratórios de experiência, mas como laboratórios de produção de conhecimento para olhar o mundo, né? Então, eu uso um conceitual que eu elaboro, né? Chegou um certo momento em que eu tinha, por exemplo, isso era 2013, que escrever um artigo sobre escola de samba e carnaval de rua. E aí eu não estava satisfeito com aquela coisa, e ali eu resolvi criar dois conceitos. Eu falei, eu vou elaborar dois conceitos. Aí eu elaborei o conceito de exusia, que hoje eu vejo até muito utilizado, mas esse é um conceito que eu elaboro, e oxalufânico, né? Primeiro porque eu acho que quem tem Exu e Oxalufã não precisa recorrer a Apolo e Dioniso. E segundo porque o exusíaco e o oxalufânico não é uma mera adaptação de Apolo e Dionísio à nossa realidade, porque os caminhos de Exu e Oxalufã se cruzam o tempo todo na mitologia nagô, na mitologia dos terreiros. Então, entre o carnaval de rua e o carnaval de avenida, eu percebia um cruzamento de princípios exusíacos e oxalufânicos que estavam ali, né? Então, eu vejo isso, eu acho que é uma visão exusíaca de mundo, há uma percepção oxalufânica. Portanto, quando você fala das macumbas, né, eu falo de macumba como um manancial de reflexão do mundo, né? Eu não posso, por exemplo, olhar uma escola de samba e achar que o único discurso que a escola de samba faz é na gramática normativa da palavra que está sendo dita. Existe um discurso que está sendo elaborado pelo tambor. Existe um discurso que está sendo elaborado pelo corpo que samba. Então, para mim, no meu trabalho, é tão importante, por exemplo, ler Spinoza, que é um filósofo que eu gosto muito, ou o Benjamin, que é um cara que eu conheço relativamente bem, é uma referência na minha vida, ou ler o Michel de Certeau e tal, mas para mim é fundamental, no meu trabalho, eu tenho que saber qual é a diferença entre uma avamunha e um vaci, entre um alujá que você bate para Xangô e uma gueré que você bate para Oxóssi, né? Entre um opanigé que você bate para Omulu e um corinheué que você bate para Ossanha. Entre um congo de ouro que você toca no candomblé de caboclo e um imbim que você bate para Oxalá nos terreiros de Quito. Então, essas gramáticas eu quero conhecer, eu quero esse mergulho, esse alargamento de percepção de mundo, né, é crucial para mim. Então, eu vou nessa onda. A macumba é isso, pô. A macumba é o país do encantamento do mundo, né? A macumba é bonita por conta disso. Tem até uma definição nesse Fogo no Mato, no início, em que eu e Rufino, que eu falo o que é macumbeiro, que vem de um texto que eu escrevi para a Serrote, a revista do Moreira Salles, né?
E a ideia é essa, eu reivindico mesmo um lugar que é macumbeiro para que a gente pense o mundo. Eu sou um macumbeiro, né? E é curioso que o outro dia estava lendo uma coisa, o Krenak fala uma coisa muito interessante, porque às vezes as sabedorias brancas, né? Eu, um branco azedo, falo disso, elas querem enfiar a gente num curral, né? Então, nesse curral, eu sou o quê? Isso é filosofia, isso é história, isso é macumba. Então, eu não tô muito preocupado com esse negócio, não. Eu estou na encruzilhada. Eu falo a partir da encruzilhada praticada pela macumba. É por aí que eu toco a minha banda. Maravilha. Você já comeu aqui um monte de pergunta que eu ia te fazer, então eu vou me permitir aqui, como você citou, né, você citou o Fogo no Mato aqui, a ciência encantada das macumbas. Eu sei que sai o contrário, mas só para vocês saberem, tá aqui o livro. Eu queria ler um trecho aqui que você diz o seguinte, né? Mas tem um determinado parágrafo que você fala assim, você termina um parágrafo dizendo uma frase maravilhosa, né? Que, se eu não me engano, ela é iorubá, e aí você diz assim, a lesma que não sai do seu caracol não pode ver o sol. Em seguida diz, mas as histórias do tambor profanam o sagrado o tempo todo, além de sacralizar o profano. Fala-se muito, por exemplo, que as escolas de samba, durante boa parte de suas trajetórias, contaram em seus enredos a história oficial, as efemérides da pátria e os propalados grandes personagens. Isso é verdade se atentarmos apenas para os enredos e letras dos sambas. As baterias, todavia, contavam outra coisa. Elaboravam outros relatos perceptíveis para aqueles que conheciam a gramática dos tambores. Mais adiante você diz, em vários casos, o toque das caixas fundamentava-se na batida dos orixás. É notório, para quem conhece, o aguerê de Oxóssi, que anunciava a bateria da Mocidade Independente de Padre Miguel. O Ilu, também conhecido como aguerê de Ançã, marcava as baterias da Portela e do Império Serrano. A mangueira também está nessa. O salgueiro, com as caixas posicionadas no alto, apresentava um toque mais próximo da levada do pandeiro do Partido Alto, característica também da Estácio e do Unidos da Tijuca. Aí, mais lá na frente, você tem uma frase do caralho, que você diz assim, o tambor é talvez a ponte mais sólida entre o terreiro e a avenida. Eu queria que você falasse um pouco da gramática dos tambores e principalmente em relação a essa frase. Volto a dizer, o tambor é talvez a ponte mais sólida entre o terreiro e a avenida. Essa gramática dos tambores, que está nesse livro, que é uma parceria minha com o Rufino, ela tem muito a ver com a minha infância, para te falar a verdade. Porque, como eu falei, eu nasci no terreiro e eu fui iniciado aos 2 anos de idade, fiz a minha primeira iniciação, e a minha iniciação foi como um alabê. O alabê, para quem não sabe, só para explicar, ele é um ogã nos terreiros. Depois eu fiz outras iniciações, enfim. Mais para frente eu recebi um cargo importante que eu tenho aí na religião. Mas eu, com 2 anos de idade, virei um ogã, né? Um menino que batia tambor. A cuia que passou na minha cabeça, como a gente costuma dizer, ela me encaminhou para o tambor. Então, eu fui alfabetizado pelo tambor, o tambor me alfabetizou. Eu sei, modestamente, ler o tambor, né? Eu não sei, por exemplo, falar alemão, e eu não sei entender o alemão, mas eu sei falar o tambor. Então, se você botar para mim um Vassi, por exemplo, e um Adabi de Exu, eu vou dizer para você qual é o toque, né? O tambor me alfabetizou. Então, eu, desde criança, tenho muito claro para mim, né, que o tambor elabora discurso, um tambor conta histórias. Existe uma oralitura, né, que é a oralitura do tambor, que é o tambor que está contando isso. Né? A gente não vê o mundo, a gente não tem só visão de mundo, a gente tem percepção, porque o mundo é visto, o mundo é escutado, o mundo é sentido, o mundo é cheirado, né? A gente sente o cheiro do mundo, da comida, a gente sente o sabor, a gente escuta o que está sendo dito. Então, o mundo é vasto, as percepções do mundo são vastas. Quando eu falo de gramática do tambor, eu falo de uma gramática não normativa, e essa gramática faz todo sentido
para populações que foram subalternizadas pela experiência da história brasileira. Vou dar um exemplo concreto. Né? O exemplo que eu costumo dar, gosto de falar disso, porque eu escrevi um livro sobre a Portela, em 2012, chamado Portela, Tantas Páginas Belas. E ao escrever esse livro, eu descobri numa entrevista, os portelenses mais velhos já sabiam, enfim, eu fui saber ali. Eu não descobri nada, já estava ali. Mas que a bateria da Portela tinha sido batizada no dia 20 de janeiro de 1928, que no Rio de Janeiro é dia de São Sebastião, e São Sebastião é cruzado nas macumbas do Rio de Janeiro com Oxóssi, o orixá. Por isso, a bateria da Portela tem como característica principal do toque de caixa, que é um instrumento que sustenta o ritmo, o agueré, que é o ritmo de Oxóssi nos candomblés. Então, o agueré é o tambor contando a história de uma caçada. É bonito isso, porque Oxóssi vai entrando na mata, ele vê o bicho e ele corre atrás. Então, o agueré é um pacta, tacta, 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 tudo, 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 tacta, 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 tudo, 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 tacta, tacta, tudo, tudo, tacta, tacta. Oxóssi correndo atrás da caça. A bateria da Portela bate esse troço. Então, o que eu proponho? Né? Quando você escuta um samba da Portela, o samba pode estar falando sobre a independência do Brasil, sobre o casamento de Dom Pedro I com a princesa Amélia, pode estar falando, porque de fato é o segundo casamento de Dom Pedro I, foi em Rei da Portela, aquela coisa toda, pode estar falando sobre Tiradentes, independentemente do que o samba diga, a bateria está batendo para Oxóssi. Ela está tocando o agueré de Oxóssi o desfile inteiro. Então, se você escuta a bateria da Portela cantando, né, para, sei lá, o que vocês quiserem imaginar aí, mas a bateria pode estar cantando para Tiradentes. Foi Tiradentes o Inconfidente, um samba do Candeia. Mas o tambor está cantando para Oxóssi, está batendo para Oxóssi, está tocando para Oxóssi. Então, entender essas múltiplas gramáticas é quebrar também uma percepção de mundo muito encapsulada que a gente tem. As culturas de rua, as culturas brasileiras, que são africanas, indígenas, que são múltiplas, né? Elas falam pelo tambor, elas falam pela comida, elas falam pelo sabor, elas falam pelo que você escuta. Então, entender essas outras gramáticas é fundamental. E quando eu falo do tambor e do terreiro, é porque o tambor, quando bate na avenida, está terreirizando o mundo. O terreiro não é um espaço fixo, caracterizado por uma ritualística religiosa. Né? O terreiro ele é praticado nas nossas experiências cotidianas. Então, dependendo do ritual, a gente pode terreirizar o mundo. Né? É o que eu costumo dizer. Você pode pegar uma esquina do Rio, de São Paulo, de qualquer lugar do Brasil, essa esquina é um território desencantado. Mas se alguém chega nessa esquina, né, bota uma cadeira na calçada, puxa um samba, cospe uma cachaça ali, você terreirizou aquele espaço porque você praticou aquele espaço na dimensão do encantamento. Então, aquele espaço virou um espaço terreiro. Você pode ter um viaduto inóspito, como o viaduto de Madureira, no Rio, que é um território funcional que liga um lado e outro do bairro. Mas no momento que começa um baile charme ou um baile funk debaixo desse viaduto, você pratica esse viaduto pela corporeidade, né, da dança, da sonoridade, ele foi terreirizado. O tambor, então, ele é um elemento de cultura de terreiro. Cultura de terreiro é cultura de encantamento de mundo. E qualquer um pode terreirizar um espaço. Né? Então, a gente propõe, eu proponho algumas coisas. No Fogo no Mato e o Rio Fino, a gente trabalha com essa ideia, mas é pensar uma dimensão de terreiro que vai além da fixidez e pressupõe o espaço que é encantado. É o encantamento. Eu estou olhando aqui da minha janela, não tem ninguém na rua. Mas se chegar alguém ali na rua, parar ali num poste e começar a assoviar um samba do Cartola, terreirizou aquilo. Né?
Você levou aquele espaço para uma dimensão do encanto do mundo. Então, a gente tem que ter a audácia de pensar o Brasil a partir dessas referências mesmo, né? É arregaçar, né? Essa percepção muito eurocentrada e tentar entender o Brasil a partir dos saberes que nós produzimos na experiência da escassez, da dor, da tragédia e da beleza da nossa história. É assim que a banda vai ter que tocar. Maravilha. Você tá, enfim, você falou uma série de coisas muito interessantes aí, desde a tese 7 tese sobre o conceito de história do Walter Benjamin e esse encontro com o Caboclo da Pedra Preta, até a questão da batucada, do batuque. Eu tive oportunidade aí de mergulhar durante pelo menos uma semana direto aí nas coisas que você vem falando, em palestras, enfim, conferências, nas suas lives. Foi um prazer, foi um barato. E você fala um pouco, eu queria só que você recuperasse, porque você exemplifica as batucadas, como que é essa questão do funk, por exemplo, que já resgata uma outra batucada aí, eu não quero falar para não cortar o barato aqui. Como que é isso? Ah, sim. Isso aí está num livro meu chamado Almanaque Brasilidades, em que tem um textinho que eu chamo de Fé no Funk, né? Para entender que o funk do Rio de Janeiro, ele é um funk que, evidentemente, bebe na fonte da música negra americana, da black music americana, né, do Miami Brass, esse negócio todo, mas você tem uma ancestralidade do funk do Rio de Janeiro. Quando você escuta o funk do Rio de Janeiro, ali tem uma influência muito forte do Congo de Ouro. O Congo de Ouro, né, que é muito próximo do Alujá de Xangô, nos terreiros de Queto, ele está muito presente nos maculelês. E é interessante como você tem uma sabedoria ancestral, né? E às vezes o funkeiro nem está percebendo, mas ele está tocando um Congo de Ouro. Eu já dei uma aula para uma garotada que adorava funk, não sei o que e tal, e eu tinha que falar sobre outras coisas, então era uma coisa meio complicada, mas eu virava para eles e falava, olha só, porque a cultura é uma amálgama, a cultura é um cruzamento completo. Eu gosto muito de trabalhar a ideia, trabalhei isso num texto mais ou menos antigo, que o território da cultura é o da terceira cabaça de Exu, né? Porque tem um mito que diz que Exu chegou no mercado e falaram para ele escolher o pó de uma cabaça. Então tinha uma cabaça em que havia o pó da verdade, o pó do sagrado, e uma outra cabaça que tinha o pó da mentira, o pó do profano, enfim, né? A oposição entre uma cabaça e outra. Quando perguntaram para Exu qual era o pó, qual era a cabaça que ele escolhia, ele pediu uma terceira. E ele quebra as duas cabaças e mistura o pó de uma e o pó de outra numa terceira. Por isso, né, é que ele é o Ibaquetá, ele é o senhor da terceira cabaça. Então, o território da cultura é o da terceira cabaça, em que esses cruzamentos eles vão se estabelecendo. O Congo de Ouro é um ritmo que vem da África Central Atlântica, Congo, Angola, Gabão, né? E se você pega, porque a live dificulta a gente botar um tambor aqui e bater, mas o Congo de Ouro é mais ou menos o seguinte: tum, 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 tacum, tacum, tum, tacum, tacum, tum, tacum, tacum, tum, tacum, tá, tum, 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 chac, chac, tum, tacum, tá, tum, tum, chac, tum, tacum, tum, tacum, tá, tum, tum, tá. Isso é um Congo de Ouro, que é também um alujá de Xangô, cruza muito no terreiro de Queto. Se você vai ouvir um funk carioca, o tamborzão, por exemplo, né, que é uma batida nobre do funk do Rio de Janeiro, dotada dessa nobreza, né, dessa sofisticação de chamar o corpo para responder, é um Congo de Ouro. Então você está cruzando as referências da black music norte-americana com os batuques que vêm do Congo. E não tem quem consiga me dizer que não é isso, porque é óbvio que é. É só você escutar aquele... É que nem o violão. E aí eu te conto uma coisa curiosa. É que nem o violão do Benjor. O violão do Benjor, eu escrevi um artigo sobre esse violão uma vez, saiu numa publicação e depois eu botei em rede social, em que eu partia do princípio que a batida do violão do Jorge Benjor, ela era muito puxada pelos aguerés, que ele provavelmente ouviu nos terreiros. O agueré de Oxóssi, aquela coisa do tac, 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 tac.
Você vai ouvir os alquimistas estão chegando, os alquimistas, né? Os alquimistas estão chegando. Isso é uma guerreira de Oxóssi, pô. Os alquimistas estão chegando. É um agueré que está ali. Então, ele tem uma pegada de violão. Você pode falar que a pegada tem isso aqui, ele é um agueré, né? E aí eu soube, através de uma pessoa, que o próprio concordava comigo, que, de fato, o violão dele tinha uma batida de tambor ali, de agueré de Oxóssi, né? Então, isso é a encruzilhada em que matura, né? E é por isso que a gente está atento. A gente está muito viciado em tentar entender esses fenômenos todos do Brasil, que é o meu horizonte de reflexão. Eu penso o Brasil, enfim. O Brasil é a minha condição, né? É a minha triste e minha alegre condição, a minha dor, né? E tudo que eu aprendi. Mas, pensando nesse sentido, não dá para enxergar o Brasil só por essas referências normativas, não. A gente vai ter que ir lá no tambor, a gente vai ter que ir lá no corpo, a gente vai ter que tentar entender os elementos mais profundos da Jurema, da Toré, do Babassuê, né, das religiosidades populares, das romarias, das ladainhas, das marujadas. A gente vai ter que cortar um dobrado, porque não é mole, não. É muita coisa, é muita riqueza que tem aqui, é muito manancial para que a gente possa ter a ousadia de pensar o mundo. Certo. Simas, tem um escritor de que eu gosto muito, o João Antônio, e ele escreveu lá em meados dos anos 60, Malagueta, Peruzzi e Bacanaço, né? 23 anos depois, ele escreve o Abraçado ao Meu Rancor. Ele já estava, salvo engano, ele já estava no Rio de Janeiro, não estava trabalhando como, não estava ganhando para escrever, estava trabalhando com publicidade. E a gente falou há pouco do Guimarães Rosa, o Antônio Cândido tem um texto sobre ele, maravilhoso, sobre o João Antônio, em que ele fala assim, né, até exagerando, ele diz que o João Antônio está para o malandro e a vida urbana, assim como o Guimarães Rosa está para o jagunço e a vida sertaneja. Isso no campo da linguagem. O fato é que entre um livro, o Malagueta, Peruzzi e Bacanaço, e o Abraçado ao Meu Rancor, tem 23 anos. Né? E a cidade mudou muito. E a geografia da cidade mudou muito, e isso influenciou, assim como a geografia de várias outras cidades, várias outras metrópoles, influenciaram aí as geografias, né? Influenciaram esses escritores. Enfim, o João Antônio próprio dizia que o balcão do bar mudou, já não dava mais para fazer batuque. Você, eu sei que fez uma palestra e chegou a falar que o asfalto impediu o jogo de bolinha de gude. O meu pai, que gostava de caminhar muito, ele dizia que a especulação imobiliária acabou com o terreno baldio, e o terreno baldio era o espaço do circo. Eu queria ler um trechinho seu aqui, dizendo o seguinte, está nesse livro O Corpo Encantado das Ruas, tá? Eu sei que sai ao contrário aí para vocês, mas não deixem de ler, tem uma série de enfim, histórias, ensaios e pensamentos aqui maravilhosos. Aí você diz assim, a minha cidade é a das barbearias de rua, botequins vagabundos, açougues e quitandas de esquina. É bem distante, portanto, da onda mais recente das barbearias descoladas dos shoppings, dos bares de grife, das boutiques de carne e dos hortifrutos que parecem enfermarias de frutas. Um rio das sociabilidades meninas, dos debicadores nas alamedas dos cemitérios suburbanos em tempo de pipa, dos pregoeiros à central, dos torneios da sueca nas praças, dos artistas anônimos do Japeri, dos boiadeiros cavalgadores dos ventos e de certo Zé de terno de linho e chapéu panamá. Malandro que saiu das Alagoas e chegou firmando ponto no Largo da Lapa, no arrepiado das capoeiras. E você tem uma frase que diz assim, o Rio de Janeiro é uma cidade festeira. Conta pra gente um pouco sobre isso. Você está falando do João Antônio, e eu me lembro que o Malagueta, Peruzzi e Bacanaço fala de uma coisa muito interessante, que é a estia na sinuca. João Antônio é que me explicou isso. Eu conheci isso, o João Antônio me explicou pelo livro. Mas eu conheci a estia no João Antônio. A estia é aquela coisa do cara que está tomando uma surra no jogo da sinuca, ele está perdendo tudo, mas os adversários que estão acabando com o cara
concedem a ele, pelo menos, a dignidade de manter um dinheirinho para conseguir comer e voltar para casa, né? Então, o João Antônio diz que isso é a estia dos velhos malandros da sinuca no Malagueta, Perus e Bacanaço. Acontece que a gente passou por um processo de desencanto da cidade em que até o direito da estia foi tirado. Até a estia, aqueles 10% ali para o cara comer e voltar para casa, parece que se perderam. Me parece que toda cidade é um território disputado, né? Já que a gente está na seara da literatura, tem o Marques Rebelo, por exemplo, e o Marques Rebelo dizia que qualquer cidade é feita de várias cidades e essas várias cidades disputam, né? O Machado de Assis dizia que uma cidade é um palimpsesto, né? É aquela técnica de você pegar um texto antigo, raspar aquele texto antigo porque você quer colocar um novo no lugar. Mas você nunca consegue apagar os vestígios do texto que foi raspado. Então, a cidade é disputa. E o que eu percebo, né, é que, em certo sentido, a rua tem sido disputada porque existe uma certa percepção da rua como um ponto de passagem, a rua como um ponto de circulação de mercadoria ou circulação de corpos domesticados dentro da lógica do trabalho, mas existe uma outra rua, que é a rua da sociabilidade. Então, no meu trabalho, eu gosto de pensar a cidade, né, como um espaço de construção de sociabilidades tensas e intensas. Quando eu falo da barbearia de rua, eu estou falando que ali era um espaço de construção de uma certa sociabilidade de bairro. Quando eu falo do botequim, eu estou falando que ali você tinha a construção de uma certa sociabilidade do cara que frequentava o botequim com o cotovelo no balcão, e aí ele sabia o que tinha acontecido no dia, e as pessoas se encontravam. Então, quando a gente fala da quitanda, do hortifruti, né, é porque a quitanda era, na verdade, o que menos importava na quitanda era vender fruta. O que mais importava era ser um ponto de encontro, um ponto de construção de sociabilidade. É evidente que a gente tem que ter cuidado para não romantizar o precário, mas essas sociabilidades que acompanhavam, né, as nossas vidas, elas foram se diluindo. A gente teve um processo muito agressivo de industrialização em que o ser coletivo, né, ele foi massacrado por um modo de vida que é todo centrado no indivíduo, por um modo de vida que tenta incluir você a partir da lógica única e exclusiva do consumo. Você é aquilo que você é capaz de consumir. Se você não é capaz de consumir, você não é nem mais um sobrevivente, você é uma sobrevivente, né? Porque você não enquadra você não se enquadra naquela dimensão. Então, quando eu falo muito de rua, quando eu tento trazer, né, a cultura de rua, quando eu tento entender que há uma sabedoria, há um modo de vida que é engendrado, que é gerado nos saberes da rua, eu estou discutindo a cidade, eu estou discutindo o encanto e o desencanto. Eu estou discutindo exatamente a trajetória de um João Antônio, que foi o sujeito que testemunhou a poesia da rua, uma poesia que incluía tensão, uma poesia que incluía violência, mas havia um encantamento da rua ali. E que já acompanha ao longo de sua vida um processo de desencantamento da rua, né? Então, isso fica muito nítido quando você lê o João Antônio, ou lê as obras do João Antônio, caminha com o João Antônio, né? Você sai do Malagueta, Perus e Bacanaço, vai passar pelo Leão de Chácara, vai chegar no Abraçado ao Meu Rancor, você vai perceber exatamente que a percepção que ele tem sobre a cidade muda, né? Vai mudando, porque há um certo desencanto, há a perda dessas sociabilidades. E, de certa maneira, no meu trabalho, eu gosto de investigar essas sociabilidades, né? Eu não tenho o menor interesse. Aí, no meu trabalho, como tudo, como historiador, como, sei lá, cronista, compositor, o que você imaginar. Mas eu não tenho o menor interesse em histórias espetaculares. Eu não tenho. Eu não tenho o menor interesse em grandes histórias, em grandes personagens, né, em figuras legendárias. Eu tenho interesse no cara que está morando aqui na minha praça, que está jogando dominó, que está jogando sueca, né? Na tia do churrasquinho, que coloca o churrasquinho dela ali na porta de um ensaio de escola de samba para tentar sobreviver.
né? Eu tenho interesse na passista que está sambando, eu tenho interesse nisso. As histórias que me interessam são essas. São essas maneiras de praticar a cidade que me fascinam. E não é uma relação que passa prioritariamente por um interesse intelectual. Ela passa mesmo por uma relação de amor. Eu gosto da rua, eu sempre gostei, né? Eu sou isso. Então, na verdade, você realmente vai me encontrar no botequim, bebendo, conversando, dando aula, né? É o meu posto de observação. Então, eu gosto de ter uma relação visceral com a minha cidade, né? Eu gosto de falar a língua que a minha cidade fala. Eu passei boa parte da minha vida na Baixada Fluminense, né? Eu fui educado por terreiro, então a minha experiência é essa. Maravilha. Simas, a gente tem pouco tempo aqui, mas eu tenho um monte de pergunta ainda para te fazer, uma pena. Mas vamos lá, vamos tocando que a prosa tá boa aqui. Ontem foi aniversário da Maria Bethânia, hoje é aniversário do Chico Buarque. Eu não posso deixar de tocar nessa questão aqui. Seguinte, Mangueira, tira a poeira dos porões ou abre alas para os teus heróis de barracões, dos Brasis que se faz um país de lecis jamelões, são verde-rosas multidões. Brasil, meu nego, deixa eu te contar a história que a história não conta, o avesso do mesmo lugar. Na luta é que a gente se encontra. Brasil, meu dengo, a Mangueira chegou com versos que o livro apagou. Desde 1500 tem mais invasão do que descobrimento. Tem sangue retinto pisado, atrás do herói emoldurado. Mulheres, tamoios, mulatos. Eu quero um país que não está no retrato. Brasil, o teu nome é Dandara e a tua cara é de Cariri. Não veio do céu nem das mãos de Isabel. A liberdade é um dragão no mar de Aracati. Salve os caboclos de julho, quem foi de aço nos anos de chumbo. Brasil, chegou a vez de ouvir as Marias, Maíns, Marielles, Malês. Mangueira, tira a poeira dos porões ou abre alas para os teus heróis de barracões, dos Brasis que se faz um país de lecis, jamelões, são verde e rosa as multidões. O que dizer para alguém que acha que o carnaval aliena? Ah, nada. Não quer dizer nada, só botar esse samba. Esse enredo é maravilhoso, é do meu querido amigo Leandro Vieira. Eu fiquei honradíssimo de participar desse enredo da Mangueira, fazendo uma espécie de curadoria de textos a convite do Leandro, dos carros alegóricos da Mangueira que tinham texto, né? Convidei professoras, com a concordância do Leandro, da rede pública do Rio de Janeiro, para escrever sobre isso. Leandro conversou muito comigo sobre esse enredo. Sentamos numa tarde maravilhosa no Bode Cheiroso, que é uma birosca aqui perto da minha casa, em que o Leandro me falou do enredo, a gente debateu. Isso é o Caboclo da Pedra Preta, pô. Isso é o Benjamin, é o contrapelo, né? Então, o samba maravilhoso da Manuela Oiticica, da Manu, minha querida amiga também, Luiz Carlos Máximo, que é um grande amigo meu, Domênico, Tomás, a turma toda, né? Não tem como. As pessoas têm que entender o seguinte, né? A escola de samba, ela é subversiva mesmo quando ela se adequa. As pessoas ficam muito chapadas no conceito de resistência, porque resistir... Porra, mas resistir é muito mais complexo. Eu gosto muito, é um conceito que eu estou criando, eu estou tentando trabalhar com um arcabouço conceitual que eu estou chamando de pelintração. Eu estou ouvindo muita coisa, lendo muito ponto de seu Zé Pilintra e estou pensando em cima deles. Eu acho que seu Zé Pilintra é um filósofo brasileiro. Outro dia até alguém me falou isso, mas você está reivindicando o status de filósofo sobre seu Zé Pilintra? Eu falei, claro que eu estou, ué. Né? É um filósofo. O fato dele ser um espírito não faz para mim a menor diferença. Então, seu Zé Pilintra, que é um filósofo importante, ele traz algumas sabedorias interessantes. E uma delas, eu já desconfiei, lendo vários aforismos de seu Zé Pilintra, né? É a ideia da adequação transgressora. Isso é um fundamento da malandragem. Né? Então, eu estou começando a criar esse conceito, estou elaborando melhor ele. Às vezes, para transgredir, você tem que se adequar. Então, às vezes, uma escola de samba, para tocar o Agueré de Oxóssi, que foi o exemplo que eu dei, ela vai cantar um samba sobre a Batalha Naval do Riachuelo.
E nós podemos achar que essa escola de samba não está sendo política, não está sendo politizada. Vou matar. Porque por mais que ela fale da Batalha Naval do Riachuelo, o tambor está tocando um agueré de Oxóssi, que é uma experiência de viração do mundo que é muito sofisticada, né? E as escolas de samba deram uma sorte nos últimos anos, que é a crise econômica. Pô. A crise, às vezes, eu não sou chegada a crise nenhuma. Quando me perguntam o que você vê de bom na pandemia, a minha resposta tem sido essa: nada, né? Mas, às vezes, a crise te coloca na situação em que você tem que criar. Então, você tem uma geração aí de carnavalescos, um Leandro Vieira, um Gabriel Haddad, Leonardo Bora da Grande Rio, o Sidney, uma turma de São Paulo, né? O Jorge, que fez Carnaval no Rio, agora voltou para Dragões aí em São Paulo. Essa turma está trazendo um frescor para pensar a escola de samba como um elemento fundamental da cultura crucial. Eu acho que é por aí. Tá. Sim, mas nós temos 10 minutinhos aí. Se cair, vou te pedir desculpas. Aí, se você puder ainda, peço paciência aí, peço desculpas mais uma vez. A gente volta só para encerrar, para não ficar o papo no ar e terminar com aquela meia cerveja no copo. Tem uma das suas palestras, já estou dando um salto aqui, e os seus escritos também levam a isso. Você fala de uma espécie de princípio ontológico do ser em movimento, quando você se refere ao Exu. Aliás, você parece forjar, parece que você cria ali uma teoria da história, quando você está falando do Exu. Eu queria saber o que significa isso, e depois, se você pudesse cantar para a gente, apontar enfim, mostrar para a gente aquele ponto quando você junta Santo Antônio com o Exu, Santo Antônio de Batalha. Ah, sim. Não, é porque eu acho que Exu é um filósofo do tempo, da temporalidade. Isso é um aforismo de Exu, que a tradução do aforismo é: ele acertou o pássaro ontem com a pedra que vai lançar hoje. Eu até traduzi esse aforismo de uma outra maneira que eu acho que fica mais próxima do sentido poético. A tradução que eu dei a ele é: o tempo sem tempo, no tempo sem tempo que tempo tem, acerta a pedra que não lançou num pássaro que já voou. Né? Isso é a teoria da história, porque é a subversão da noção linear de temporalidade. O que um historiador faz, basicamente, é tentar entender aquele pássaro que voou ontem, né? aquele voo do pássaro, com elementos que ele tem hoje para enxergar o passado, pensar o presente e, quem sabe, até ousar alguma perspectiva de futuro. Então, Exu, como o dínamo, como o senhor do movimento, como uma espiral, né, o caracol de um tempo que constantemente interage no sentido de unir passado, presente e futuro, e filosoficamente é extremamente sofisticado, é essa figura. Né? Ele cruza com tudo. Quando você fala de Santo Antônio de Batalha, é um ponto que diz isso. Santo Antônio de Batalha, faz de mim batalhador, corrigir a pombageira, tiriri marabô, ai Santo Antônio de Batalha, faz de mim batalhador. E Santo Antônio foi um santo que falou todas as línguas. Né? Um dos milagres de Santo Antônio para o catolicismo é o sermão aos peixes. Ele fala e até os peixes escutam. E Exu, ele tem esse poder do dínamo, do movimento. Exu está presente em tudo. Então, é um teórico da história. Esse pássaro que ele mata ontem com a pedra que vai lançar hoje, isso daí a gente faria 3 lives seguidas para discutir o fenômeno do tempo a partir desse imenso pensador que é Exu, que é Elebara. Maravilha. Temos alguns minutos aqui antes de cair. Eu só vou ler um poema aqui do Solano Trindade e depois eu passo a palavra para você encerrar. Tem gente com fome. Trem sujo da Leopoldina, correndo, correndo, parece dizer: tem gente com fome, tem gente com fome, tem gente com fome. E estação de Caxias, de novo a correr, de novo a dizer: tem gente com fome, tem gente com fome, tem gente com fome. Vigário Geral, Lucas, Cordovil, Brás de Pina, Penha Circular, Estação da Penha, Olaria, Ramos, Bom Sucesso, Carlos Chagas, Triagem, Mauá, Trem sujo da Leopoldina, correndo, correndo, parece dizer: tem gente com fome, tem gente com fome, tem gente com fome. Tantas caras tristes querendo chegar em algum destino, em algum lugar.
Trem sujo da Leopoldina, correndo, correndo, parece dizer: tem gente com fome, tem gente com fome, tem gente com fome. Só nas estações, quando vai parando lentamente, começa a dizer: se tem gente com fome, dai de comer. Se tem gente com fome, dai de comer. Mas o freio de ar, todo autoritário, manda o trem calar. Psiu! Simas, queria te agradecer muitíssimo e gostaria que você finalizasse aí com a ideia de que as ruas estão vazias. Você tocou uma música eu não tinha visto você tocar violão, uma canção tua, letra tua, Sim. enfim, que eu queria que você terminasse com ela, por favor, cantando aí pra gente. Tá, Muito joia. obrigado. Temos quanto tempo? Temos quanto tempo? Ainda aqui, segundo eu tenho aqui, 4 minutos. Isso aí foi uma canção, é um poema que eu escrevi e depois eu musiquei, olhando da minha janela, e eu vi que só tinha os mendigos dormindo na praça. Pô, mas a rua tá vazia. Eu falei, não tá não. Eu vou cantarolar ela aqui. Essa é música e letra minha, mas a canção fala o seguinte, basicamente isso, né? O iniciozinho dela fala assim: o feitiço que atiça o catiço, rompe a noite sem fazer esforço, é o toque do tambor no rebuliço, no fio da navalha num cafufo. Marabô convocou seu tiriri, Calunguinha chegou lá na porteira, Chudulodo avisou eu moro aqui, Sete Saia chamou Tata Caveira, Tranca a rua chegou na encruzilhada, acendeu no luar sua centelha, vem cantando a cigana da estrada. Ganhei uma barraca velha, deu uma ventania ganga, gargalhando baixou Dona Maria. Quem te disse que na rua ninguém anda? Quem te disse que a rua anda vazia? Quem falou que na esquina ninguém anda? Quem te disse que a rua anda vazia? É uma música sobre o encantamento da rua e todas essas espiritualidades rueiras que nos acompanham. É isso aí. Maravilha, Simas. O convite de vocês. Foi ótimo. Maravilha. Foi ótimo o papo aqui. Rapidinho. Alô, alô. Gente bamba, na Barra Funda é que mora o samba. Quem nunca viu o samba amanhecer? Vai no Bexiga pra ver. Vai no Bexiga pra ver. Simas, o São Paulo é o túmulo do samba? Finalizando. Não. Quem nunca sambou na vida, nenhuma vez no Ventura, vem pro vai-vai do Bexiga, orgulho da Saracura. Tem muita coisa boa em São Paulo. Eu era menino, mamãe disse eu vamos embora, você vai ser batizado no samba de Pirapora. Tem coisa dessa. É longo, eu tenho que ruim agradecer. Ser do samba. Muita coisa boa. Eu tenho que agradecer muitíssimo, foi um prazer, foi um barato. Muito obrigado aí, espero que a gente possa ter mais oportunidades de bater esse papo. Obrigado a todos e a todas que nos acompanharam aqui. Por favor, disseminem, difundam, viralizem esse vídeo. É preciso que as pessoas conheçam mais e mais a cultura brasileira. Esse foi mais um episódio aí, mais um capítulo do Mirante da Casa, a prosa que descortina horizontes. Um abraço fraterno e afetuoso, Simas, muito obrigado. Obrigado a todos e a todas que nos acompanharam até agora. E tamo junto. Bom final de semana e até breve.